Boa tarde, pessoal do oitavo ano B. Vamos lá, mais uma correção de atividade. Questão 78 diz: considere a sequência, não é isso? Numérica: 20, 17, 14, 11, 8, 5 e x. Certo? Ele diz: cuja lei da formação é A1 igual a 20. Por que A1 é igual a 20? A1 é o primeiro termo, o índice 1 aqui indica qual a posição do termo, tá certo? Então, primeiro termo é 20, então A1 é igual a 20, tá certo? E ele diz assim: e cada termo, a partir do segundo, é 3 unidades a menos do que o termo anterior. Neste caso, temos x igual a 2, então temos x igual a 2, ou seja, o próximo termo é 20 menos 3. 20 menos 3, 17. O próximo termo é 17 menos 3, 14. Próximo termo, 14 menos 3, dá 11. O próximo termo, 11 menos 3, dá quanto? Dá 8. O próximo termo, 8 menos 3, que dá 5. Por isso que o valor de x é 2, porque 5 menos 3, aqui eu teria o próximo termo, que seria 2, não é isso? Então, por isso que ele justificou aqui x sendo 2. Letra A, ele diz agora observa as sequências dadas e no caderno determina o valor de x em cada uma delas, tá certo? Então, na primeira aqui, na primeira sequência, ele quer saber qual é o valor de x aqui, ó, tá certo? Vocês observam que a sequência vem da seguinte forma: sempre vem adicionando 4, ó, menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3 positivo. 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. Então, o próximo termo seria 23 mais 4. Quanto que é 23 mais 4? Então, para fazer, eu vou fazer 23 mais 4 é igual a 27. Então, quem é x? X é igual a 27. Então, temos... Isso implica que x é igual a 27, tá certo? A letra B, vocês observem aqui que o próximo termo é determinado multiplicando o termo anterior por 2. Ou seja, eu tenho 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. Então, para saber quem é x, eu vou pegar também 96 e vou multiplicar por 2. Tá certo? 96 vezes 2, eu vou ter 192. Então, isso implica que o valor de x aqui vai ser 192, tá certo? Na letra C, eu tenho 1, 4, 9, 16, 25, 36, aí o próximo termo é x. É isso que ele quer saber, quem é x. Observe que aqui eu tenho a sequência dos números naturais elevada ao quadrado, ou seja, aqui eu tenho a sequência dos números que são quadrados perfeitos, não é isso? Por exemplo, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36. Então, para obter o próximo número, eu vou fazer o quê? 7 ao quadrado, que dá quanto? 7 vezes 7, 49. Então, isso vai implicar que x é igual a 49. Beleza? A questão 79, ele diz o seguinte: as sequências da atividade anterior são finitas ou infinitas? Então, como você observa aqui, a atividade anterior todas têm fim, não é isso? Todas são infinitas, desculpa. Eu me esqueci de colocar aqui na frente a reticência. Então, vou colocar aqui de canetinha a reticência só para a gente verificar. Ó, depois do x, aí tem reticência, não é isso? Aqui depois do x também, ó, desculpa aí, também tem reticência. Aqui, ó, antes do menos 5 também tem reticência. Então,
Todas elas são o quê? Infinitas, não é isso? Então, as sequências da atividade anterior, coloca aqui embaixo, as sequências da atividade anterior, é isso? São todas infinitas. São todas infinitas. Só que ela faz outra pergunta. Essa questão ainda faz outra pergunta. São todas infinitas. É isso? As sequências da atividade anterior são todas infinitas. Só que ele faz outra pergunta. Não é isso? E as sequências dos itens A, B e C do explorar e descobrir da página anterior. Ele quer saber, certo? Então o que é que eu vou deixar para vocês analisar as sequências, né? Lá da página anterior, da página 44, onde tem explorar e descobrir, esse quadrinho roxo aí que tem. Vocês vão analisar essa sequência e vão colocar aqui embaixo a sequência do explorar e descobrir elas são finitas ou infinitas. Você vai dizer cada uma. A é finita ou infinita, a B é finita ou infinita, a C é finita ou infinita. Vou deixar essa parte aí com vocês, tá certo? Vocês vão observar as sequências lá da atividade e vocês vão fazer. Lembrando, para que ela seja infinita, você vai ter que ter o que? Reticência, não é isso? Infinita não tem. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, elas são todas infinitas, porque aparece o que? Reticência aqui, ó, no final, aqui no início, né? Porque aqui vai diminuindo, tá certo? Menos 5, aí menos 4, aí o próximo seria que menos 9, menos 4, e aí o próximo seria menos 13, tá certo? Então, aqui do mesmo jeito, aqui do mesmo jeito, beleza? A questão 80. A questão 80 diz o seguinte: observe uma sequência de peças de dominó e no caderno determine as sequências A4 e A5. Então aqui, ó, observe que eu tenho aqui a sequência A1, A2, A3, tá certo? Então ele quer saber essa sequência aqui, ó, A4, tá vendo? E essa sequência aqui que é A5. O termo de posição 4 e o termo de posição 5. Vocês observam que aqui eu comecei por 6. Vamos observar aqui essa sequência primeiro de cima. Vocês observam que aqui começou com 6. Aí daqui veio para 5. Aqui veio para 4. Então o próximo aqui seria quem? 3 bolinhas, não é isso? E o próximo aqui seria quantas? 2 bolinhas, tá certo? Aqui 3, aqui 2, tá certo? Aqui vocês observam que vai aumentando de 1 em 1, ó. 1, 2, 3. O próximo aqui seria quem? 4. Vou desenhar 4 bolinhas. E aqui seria quem? 5. Dá 5 bolinhas, tá certo? Então a peça de dominó da posição 4, A4 vai ser 3 em cima, 4 embaixo, tá certo? 3, 4. É isso. Aqui 2, a posição 5, 2, 5, 2 em cima, 5 embaixo, tá certo? Fazer igual, como vocês aprendem, terno de quadra, duque de quina, não é isso? Duque, quina, terno, quadra. Então vamos para a próxima questão, questão 81. Ela diz o seguinte, a questão 81. Até 2018, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de Futebol Masculino em 5 edições. Escreva no caderno a sequência dos anos em que isso ocorreu. Então vamos escrever aqui a sequência dos anos. Então, primeiro ano que ele foi campeão, tá certo? Primeiro ano foi em 1958. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de Futebol Masculino. 1958.
Depois foi em 1962. Logo depois em 1970. 1994. E o último ano foi em 2002. Aí a sequência, uma sequência finita, não é isso? A questão 82 fala o seguinte: considera a sequência 2, 5, 8, reticência, 14, reticência, tá certo? Em que cada termo a partir do A2, tá certo? É 3 unidades a mais do que a anterior. Quais são os termos A4 e A6? Quer saber quem é A4 e A6? Então, ó, para descobrir quem é A4, você observa aqui eu tenho A1, A2, A3. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Então, para descobrir A2, eu tenho que somar A1 com A3, não é isso que ele diz? Então, 2 mais 3, 5. Para obter o próximo, 5 mais 3, 8. É isso? Então, aqui eu tenho o terceiro termo. Para descobrir o quarto, ou seja, A4, que é isso que ele quer, eu vou pegar 8 e vou somar com 3. Vai dar quanto? 11. Então, A4 é igual a 11. É isso? Então, eu já tenho o termo da o quarto termo aqui, ó. Tá certo? O termo da posição 4. Beleza? Então, 14 é o termo da posição 5. Por que, Leonardo? Porque se o da posição 4 aqui, ele é 11, 11 mais 3 dá 14. Mas ele não quer saber qual o termo da posição 5, ele quer saber 6, não é isso? A6, a índice 6. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar 14, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ele quer saber o sexto, não é isso? Eu vou pegar 14 e vou somar quanto a ele? 3. 14 mais 3, 17. Então, o termo da posição 6 é quanto? 17. Aqui seria 17. Tá certo? A questão 83, beleza? A questão 83 diz o seguinte: escreva no caderno a sequência dos 6 primeiros estados do Brasil que são banhados pelo Oceano Atlântico, partindo no sentido do sul para o norte, e classifique as sequências quanto ao número de termos, não é isso? Então, ó, vocês observam aqui, partindo do sul para o norte, tá certo? Ele quer os 5 primeiros. Então, o primeiro que eu tenho aqui é quem? Rio Grande do Sul. Então, já tem aqui, ó, em cima, Rio Grande do Sul, RS. Depois, Santa Catarina, SC, aqui é Santa Catarina. Depois, aqui eu tenho Paraná, não é isso? Então, tá aqui, PR, Paraná. Logo após, São Paulo, aqui em cima, ó, SP, tá certo? Logo após, Rio de Janeiro, RJ, aqui em cima é RJ. E logo depois vem o Espírito Santo, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele pergunta se essa sequência é finita ou infinita. Então, você vai dizer que é finita, porque eu só tenho apenas 6, não é isso? Ele só pede os 6 primeiros, não é isso? Beleza, pessoal? A questão 84 diz: quantas bolinhas o próximo termo desta sequência tem? Então, ó, o primeiro tem 1, tá certo? O segundo tem aqui 3, não é isso? Coloquei 2, mas aqui no segundo eu tenho 3, tá certo? Vocês observam aí, 1, 2, 3. No próximo, tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Aqui eu tenho o primeiro termo, então eu posso chamar A1. Aqui o segundo, A2. Aqui eu tenho o terceiro, A3. Aqui eu tenho o quarto, A4. Aí ele pede o que? Para você fazer o termo
próximo termo desta sequência, que é quem? A5. Beleza? Então vamos fazer A5 aqui do lado. Vou pegar aqui a canetinha para a gente fazer, ó. Então, vocês observam aqui que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho na base 2, aqui eu tenho na base 3, aqui eu tenho na base 4. Então aqui na base eu tenho quanto? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois 4, 1, 2, 3, 4. Depois 3, 1, 2, 3. Depois 2, 1, 2. Depois 1. Sempre diminuindo uma unidade, tá certo? Aí vamos contabilizar isso aí. Vamos contabilizar. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu vou ter quanto? 15 bolinhas, não é isso? Então eu vou ter 15 bolinhas. Beleza? Mas Leonardo, eu não quero desenhar. Como é que eu posso chegar a esse resultado? Vamos observar aqui também que tem como a gente chegar a esse resultado. Observe que aqui eu fiz o que? Somei 1 com 2 e obtive o próximo resultado. 1 mais 2, 3. 3, eu somei com 3 para obter o próximo resultado. 3 mais 3, 6. 6, eu somei a 4 para obter o próximo resultado. 6 mais 4, 10. E 10, eu somei a quem? Você observa que vem aumentando sempre uma unidade. 2, 3, 4. Então, vou somar quem? A 5. 10 mais 5, vou ter 15 unidades. Então, vou ter 15 bolinhas. Tá certo, pessoal? Então, pode ser feito assim, sem a necessidade de fazer o desenho. Tá certo? A questão 85 fala o seguinte. Copie do caderno o diagrama da sequência dada pela fórmula do termo geral Cn igual a 2 elevado a n, onde n é igual a 1, 2, 3, reticência, e complete-o determinando o termo C5, tá certo? Então, o termo Cn, para que eu possa obter ele, eu vou pegar 2 e vou elevar a n. Por exemplo, se n é 1, ou seja, o primeiro termo, então eu vou pegar 2 e vou elevar a 1. Se n é 2, ou seja, o segundo termo, eu vou pegar 2 e vou elevar a 2. E assim por diante. Então, ó, eu fiz aqui primeiro, lá no caderno tem um exemplo. Primeiro, para n igual a 1. Então, eu vou ter quem? Se n é igual a 1, é o termo da posição 1. Então, eu tenho C1, tá certo? Então, quem seria? Seria 2 elevado a 1. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2. Não é isso? Então, para n igual a 2, então eu vou ter quem? O termo da posição 2, C2. Então, 2 elevado a 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, dá quanto? 4. Para n igual a 3, então eu tenho um C3, igual a 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Para n igual a 4, então eu tenho quem? C4. Então, 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí ele quer que você faça agora para n igual a 5, tá certo? Que ele não quer o quinto termo, ele quer C5, não é isso? Então ele quer C5. Então nós vamos fazer aqui, ó, o diagrama continuando aqui embaixo, ó. Puxar aqui para baixo, tá certo? Eu vou fazer, ó. Agora nós vamos fazer, ó. Para n igual a 5. Para n igual a 5. Então se é para n igual a 5, eu vou ter aqui quem? C5. C5 seria quem? 2, a base 2 elevada a n. Quem é n? Não é 5? 2 elevado a 5. Então, você vai fazer 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, tá aqui, ó. Para n igual a 5, ou seja, o termo C5, eu tenho 2 elevado a quinta, que é igual a 32. Tá certo, pessoal? Na questão 86, eu tenho o seguinte. Observe as fórmulas dadas e escreva no caderno se ela é do termo geral da sequência ou de recorrência. Em seguida, monte o diagrama e escreva a sequência. Então, nós temos a letra A que diz o seguinte. A1 é igual a 3. A1, o primeiro termo é igual a 3. Não é isso que ele diz? AN
tá certo? É o termo anterior adicionado, n-1 é o termo anterior. Por exemplo, se n for 4, vamos supor aqui, colocar aqui embaixo, aqui do lado, se n for a posição 4, então eu vou fazer 4 menos 1, eu vou ter a posição que? 3, o termo anterior a ele. Quem vem anterior a 4? O termo 4, o termo que? 3. Então esse termo 3 eu vou adicionar, ele disse, esse termo, terceiro termo eu vou adicionar quem? 0,5. Ou seja, a um termo eu vou adicionar 0,5 para obter o próximo, tá certo? Então o primeiro termo ele disse que é quem? A1. A1 ele disse que é 3, não é isso? Então o primeiro termo é A1. Ele disse que A1 é igual a 3. Aí ele quer saber aqui, posição 2, 3, 4 e 5, tá certo? Então ele pede para fazer, monte o diagrama, não é isso? Então ele pede para montar o diagrama. Então, ó, vou fazer aqui. AN, tá certo? AN é igual a AN menos 1, ou seja, o termo anterior a AN, adicionado 0,5. Adicionado 0,5. Isso aqui é a lei de formação da nossa sequência, beleza? Eu vou começar aqui pela primeira, vou colocar aqui a primeira. A primeira ele diz que é A1. Então eu já tenho aqui o primeiro termo. O primeiro termo ele diz que é A1, tá certo? Então A1 para N igual a 1, para N igual a 1, eu já tenho o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A1. Ele diz que A1 é igual a quem? A1, eu já disse que definiu, é igual a 3. A1 é igual a 3. Agora vamos descobrir quem é A2, termo da posição 2. Não é isso? Tem posição 2. Agora vamos fazer aqui, ó. Para N igual a 2. Para N igual a 2. Então, para N igual a 2, ou seja, para calcular o termo, segundo termo, ou seja, A2, eu vou pegar o termo anterior, que é quem? 3, e vou adicionar quanto? O termo anterior, você vai adicionar 0,5, mais 0,5. Então, vou ter o quê? 3,5. Então, N2, 3,5. Vamos pegar agora o próximo. O próximo é quem? Para N, o terceiro termo, não é isso? Para N igual a 3, tá certo? Então, vou ter A3. Então, quem é o termo 2? É o termo anterior, tá certo? É o termo anterior, que é quanto o valor dele? 3,5. Então, a ele eu vou adicionar quem? 0,5. 3,5 mais 0,5 eu vou ter quem? 4. Então, o terceiro termo vai ser 4. Agora, eu vou fazer o quarto termo. Então, para N, vou fazer aqui, ó. Para N igual a 4. Ou seja, a 4. Para N igual a 4. Vou fazer o quarto termo. Então, como é que faz para obter o quarto termo? Vou pegar o termo anterior, que é 4, o valor do termo anterior, que é 4, e vou adicionar 0,5. Então, 4 mais 0,5, eu vou ter 4,5, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer agora para N igual a 5. Para N igual a 5. Vou fazer aqui embaixo, para N igual a 5. Então, vou ter A5. Então, quem é o termo anterior? 4,5. A ele eu vou adicionar quanto? 0,5. Que vai dar quanto? 5. Não é isso? Então, eu posso escrever aqui do lado, ó, também. Ó. A1 é 3. A2, 3,5. A3, 4. A4, 4,5 e A5, 5, tá certo? Aí ele pergunta se é uma recorrência ou se é um termo geral. Recorrência é quando depende o outro valor, não é isso? Então aqui nós temos uma recorrência sim. Por que, Leonardo, uma recorrência? Porque para obter A2, eu preciso de quem? De A1, não é isso? Então, vai ser sempre adicionado o mesmo valor. 3
mais 0,5, 3,5, mais 0,5, 4, mais 0,5, 4,5, mais 0,5, 5. E assim por diante, tá certo? Então, esse caso aqui vai ser uma recorrência, tá certo? Porque depende diretamente do termo anterior. Você vai sempre adicionar, no caso aí, 0,5. Na letra B, eu tenho Bn é igual a 10 vezes 2n, onde n pode ser 1, 2, 3 e assim por diante, tá certo? Então, você observa aqui que aqui eu tenho uma fórmula geral, uma fórmula definida. Eu tenho que pegar o valor 10, multiplicar por 2 vezes o valor da posição n. A primeira posição vou multiplicar por 1, a segunda posição por 2, por 3 e assim por diante, tá certo? Então, a fórmula geral seria quem? Bn é igual a 10 vezes 2n, tá certo? Então vamos ter aqui, ó, começar aqui pelo 1, Então eu vou posição para n igual a 1, para n igual a 1, tá certo? Deixa eu puxar aqui mais para frente para a gente fazer os cálculos aqui já dentro mesmo. Então, primeira posição para n igual a 1. Então, fazer, ó, B1, termo 1, não é isso? É igual a 10 vezes, 2 vezes o valor da posição que é 1. Não é isso? 10 vezes 2n. Então, 10 vezes 2 vezes o valor de n. Que é n? É 1. Então, 1. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 1, 20. Então, o primeiro termo aqui, 20. Vamos agora para o segundo. Para n igual a 2. Para n igual a 2. Então, para n igual a 2. Então, vou ter B2. Então, vai ser igual a 10, é o valor aqui, 10 vezes 2, vezes o valor da posição que é 2. Ó. Eu faço 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Que do mesmo jeito, agora eu vou fazer para n igual a 3. Para n igual a 3. Vou fazer a mesma coisa, B3 é igual a 10 vezes 2, vezes o valor posicional que é 3. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. Tá certo? E vou fazer aqui mais um. Fazer só mais um. Porque ele pede 1, 2, 3 e infinito, né? Porque eles são infinitos. Então, vou fazer mais um aqui. Então, para n igual a 4. Para n igual a 4. Então, eu tenho B4. Beleza? Aí eu vou fazer, ó, 10 vezes 2 vezes o valor posicional que é 4. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 4, 80. Beleza? Então, tem a sequência, ó. Primeiro termo, 20. Segundo, 40. Terceiro, 60. Quarto, 80. Então, vou escrever aqui, ó, 20, 40, 60, 80. Vou colocar a reticência na frente, porque aqui, ó, dá a entender que existem infinitos valores. O valor posicional de n pode ser qualquer valor, tá certo? Sim, aí ele pergunta se é recorrência ou se é termo geral. É um termo geral. Por que ele é um termo geral? Porque ele tem uma lei de formação definida. É 10 vezes 2 vezes o valor da posição. Então você vai colocar, ó, termo geral. Letra C. A letra C também eu já tenho, ó, definido aqui. Eu já posso afirmar que é um termo geral. Tem uma fórmula aí definida, que é 2n ao quadrado, tá certo? Então ele pede para calcular o valor 1, posicional 1, 2, 3, 4, até o 5, não é isso? Então vamos fazer aqui, ó. Qual é o valor posicional? Cn é igual a 2n ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tem que ter um primeiro, aqui é a folha de formação. Então vamos fazer o seguinte aqui. Começar aqui pelo primeiro termo. Para n1, para n igual a 1, não é isso? Então vamos fazer aqui, ó, para n igual a 1, então vou ter quem aqui? C1, valor posicional 1, então vai ficar 2 vezes
o valor de n. N é quem? 1 ao quadrado. Vai ficar 2 vezes. 1 ao quadrado é quanto? É 1. Eu faço 2 vezes 1, 2. Certo? Então, primeiro aqui, ó. C1 é igual a 2. Agora, para n igual a 2, ó. Para n igual a 2. Ou seja, C2. Eu vou ter 2 vezes o valor de n ao quadrado, que é n. É 2. 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes. Primeiro, resolve a potência, ó. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4 dá 8. Então, o próximo termo seria 8. Para n igual a 3 agora. Para n igual a 3. Para n igual a 3. Tá certo? Aí eu vou fazer, ó. C3. 2 vezes 2. Vezes 2 não. 2 vezes 3, né? Que é o valor de n. O valor posicionado agora é 3. Ó. 3 ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18. Então o próximo seria 18. Próximo agora, para n igual a 4. Vai fazer, ó, para n igual a 4. Eu tenho C4 é igual a 2 vezes o valor de n, que é 4 ao quadrado. Então vai ter 2 vezes 4 ao quadrado dá quanto? 16. 2 vezes 16, 32. Então o próximo seria C4, seria 32. Agora para n igual a 5, o último, né? Que ele pede para n igual a 5. Então vou fazer aqui, ó. Vocês organizam aí, faz direitinho com a régua, fica mais bonitinho, né, pessoal? Para n igual a 5, eu tenho C5. Vai ser 2 vezes o valor da posição, que é n. N, né, 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 25 dá quanto? 50. Não é isso? Então, eu tenho aqui, como eu já falei, termo geral, porque eu tenho uma lei de formação definida, 2n ao quadrado, e eu vou escrever aqui a sequência. Então, o primeiro termo é 2, o segundo, 8, depois 18, depois 32, e por último aqui embaixo, ó, 50. Beleza? Ela é finita, porque ó, pede para calcular até o 5, não é isso? Olha, a D diz D índice n é igual a D índice n menos 1 elevado ao quadrado menos 1. D1 é igual a menos 1 e n é igual a 2, 3. Ele quer saber n igual a 2, 3, 4, infinitos. Infinito, não é isso? Você observe que Dn ele depende do termo anterior. Certo? Ó, n menos 1, termo anterior a ele. Porque o termo anterior a ele vai ser elevado ao quadrado menos 1. Então, se vai depender, nós temos aqui o quê? Uma recorrência. Então, recorre ao termo anterior para obter o próximo termo. Tá certo? Então, a lei de formação é o seguinte, ó, dn, é isso, é igual ao termo anterior, d índice n menos 1, d índice n menos 1 elevado ao quadrado menos 1. Tá certo? Essa é a lei de formação. Beleza? Aí ele já vem aqui, ó. Ele já diz o seguinte, que A1, ele já define aqui, D1, desculpa. D1 é menos 1, tá certo? Então, já posso definir aqui o seguinte, para n igual a 1, para n, ou seja, o valor posicional 1, eu já tenho um valor aqui, ó, D1. Quem é D1? Ele afirma que é menos 1, que é menos 1, tá certo? Então, D1 é menos 1. Então, vamos obter os outros valores agora. Vamos calcular N2 agora, né? O próximo é N2. Então, vai fazer, ó, para N igual a 2. Para N igual a 2, tá certo? Para N igual a 2, você vai calcular o quê? D2. Então, para calcular D2, você vai ter que fazer o quê? Você vai pegar o termo anterior. Quem é o termo anterior? Menos 1. Vai elevar ao quadrado. Vai elevar ao quadrado. O termo anterior você vai elevar ao quadrado. E vai subtrair, ó. E vai subtrair o termo anterior. Você vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1. Menos 1. Tá certo? Quem é o termo anterior? Né? D1. O termo anterior a D2 é D1. Então, menos 1 elevado ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 dá quanto?
0. Então, obteve o segundo termo é 0, tá certo? Vamos para o próximo. Agora vamos fazer para n igual a 3. Para n igual a 3. Então, vou ter de 3. O que é que eu vou fazer? O termo anterior eu vou levar ao quadrado. Quem é o termo anterior? 0. Então, 0 eu vou levar ao quadrado e vou subtrair 1. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. Então, o próximo termo aqui seria quem? Menos 1. Tá certo? Mesma coisa eu vou fazer agora aqui, ó. Para n igual a 4. Fazer até para n igual a 4. Para n igual a 4. Então, vou ter de 4. Eu vou pegar o termo anterior, quem é? Menos 1. Vou elevar ao quadrado e vou subtrair 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 vai ser igual a quem? A 0. Tá certo? 1 menos 1 vai ser igual a 0. Tá certo? Organizar aqui, arrumar isso. Então, 1 menos 1 vai ser igual a 0. Então, eu teria a sequência, ó. Preste atenção. Primeiro termo, ele diz que é menos 1. Então, menos 1. O segundo deu quem? 0. O terceiro, menos 1. O quarto, 0. Menos 1, 0, menos 1, 0. Então, como ele quer infinitos valores, não é isso? Ele coloca a reticência aqui na frente. Beleza? A 57 diz o seguinte: pense em uma fórmula para representar cada sequência dada e registre-a no caderno. Em seguida, determine o quinto termo de cada sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quer que você determine o próximo termo da sequência. Então, essa sequência aqui, o que é que acontece? Ela é uma fórmula geral, fórmula do termo geral, não é isso? É uma fórmula do termo geral. Mas por que, Leonardo? É uma fórmula do termo geral. Vamos observar o seguinte, do termo geral. Observar aqui o seguinte, tá certo? Como, ó, a n, o próximo termo, tá certo? O próximo termo vai ser determinado da seguinte forma: elevando n ao cubo, tá certo? Eu tenho uma lei de formação, tá certo? Então, ó, se o primeiro termo aqui é 1, eu vou levar 1 ao cubo, não é isso? 1 ao cubo dá 1, não é isso? Próximo seria 2. 2 ao cubo dá quanto? 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O próximo seria, ó, 1 ao cubo, 2 ao cubo, agora seria quem? Ó, aqui eu tenho 1 ao cubo, não é isso? Dá 1. 2 ao cubo dá 8. Não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 3 ao cubo. 3 ao cubo, 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui eu tenho 4 ao cubo. 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E ele quer que você calcular o quinto termo. Então, ele quer calcular A5. Então, para calcular o quinto termo, é só pegar 5 e elevar ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, tá aqui, ó. A5 é igual a 125. Na letra B, eu tenho 1, 3, 5 e 7. Ele quer que você obtenha o próximo termo, tá certo? Aqui nós temos uma fórmula de recorrência. Aqui, que o próximo termo depende do anterior. Fórmula de recorrência. Um depende do outro, não é isso? Então, o próximo termo depende do anterior. Como assim? Você observa, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. É isso? Então, para obter... Então, lembrando-se que se A1, ou seja, o primeiro termo é 1, é isso? O primeiro termo é 1, então nós temos que AN é o termo anterior, ou seja, AN menos 1, adicionado quem? 2, não é isso? Como assim? Esse termo anterior eu adiciono 2, vou obter o próximo termo. Adiciono 2, vou obter o próximo termo. Adiciono 2, vou obter o próximo termo e assim por diante. Não é isso? Então ele quer que você calcule o quinto termo. Para obter o quinto termo, ou seja, para obter A5, eu vou pegar o termo anterior. Quem é o termo anterior? A4, que vale quanto aqui? A4, 7. E vou adicionar 2. 7 mais 2 dá 9. Então, A5 é igual a 9. E a C, a letra C, eu tenho 1, 3, 9, 27. Aqui eu tenho uma fórmula do termo geral,
tá certo? Não recorre ao anterior. Então, uma fórmula não é de recorrência. Fórmula do termo geral. Como assim, Ana? Na fórmula do termo geral? O que é que quer dizer? Então, nós temos uma lei de formação. Que lei de formação é essa? Você vai pegar, preste atenção, o que é que vocês vão fazer? Para obter AN, tá certo? Eu vou pegar 3 e vou elevar a N menos 1. Termo anterior, menos 1. Tá certo? Como assim? Como assim? Como é que você obteve esse valor? Preste atenção. 3. Eu vou fazer o seguinte. Obtive o primeiro termo. Como foi que eu obtive esse primeiro termo? Tive 3 elevado a N. N é o primeiro termo. Menos 1. N menos 1. Tá vendo? Então vai ficar 3 elevado a 1 menos 1. 0. Ó. 3 elevado a N menos 1. Quem é N? É o valor posicional? O valor posicional 1. Primeiro termo. Então 1 menos 1 dá quanto? 0. 3 elevado a 0 dá quanto? 1. Por isso que aqui ó, nós temos 1. Tá certo? Ó, 3 elevado a N. O valor posicional aqui não é 2? Então 2 menos 1. Aqui eu estou calculando como se fosse A1, aqui A2. Não é isso? Então vai ficar 3, 2 menos 1 dá 1, 3 elevado a 1, 3. Por isso que aqui nós temos 3. Ó. Tá certo? Se fosse A3, ficaria 3 elevado ao valor posicional que é 3, né? Menos 1. Então ficaria 3, 3 menos 1, 2, 3 ao quadrado, 9. É isso? Aqui, A4. Fazer logo todos aqui. 3 elevado a 4, né? Que é o valor posicional é 4, menos 1. Então ficaria 3 elevado a 4 menos 1, 3. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E por último aqui, que é o quinto termo, que é justamente o que ele quer. Então teria 3 elevado a 5 menos 1. Então ficaria 3 elevado a 5 menos 1, 4. 3 elevado a quarta, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então A5 é igual a 81. Pessoal, até a próxima correção, se Deus quiser.